Lutar ou fugir? Enfrentar ou correr? Esta era a decisão que o povo de Israel tinha de tomar diante do Golias. E a maioria, aliás, 100% do povo de Israel, com a exceção de Davi, decidiu fugir de diante do Golias. O texto sagrado diz que todos os homens em Israel, quando viram Golias, fugiram de diante dele e temiam grandemente. É óbvio que a estratégia dos filisteus funcionou, era exatamente aquela, era de assustar. Você pode imaginar quando o capitão do exército filisteu tomou conhecimento deste jovem que era gigante, que tinha uma altura superior à maioria dos homens da Filístia ou de outras nações, esse capitão do exército com certeza disse: vamos treinar este homem para ser um guerreiro, ele vai ser uma arma secreta para nós. E a estratégia da Filístia funcionou, que era intimidar, assustar os inimigos. Então, só à vista do Golias, os homens temiam grandemente e fugiam de diante dele. Que é uma coisa que você tem que estar muito atento, porque a palavra de Deus nos ensina a não sermos guiados por vista. Nós não devemos ser guiados por vista, não devemos ser guiados pelo que vemos. Quem vive a fé, quem vive do mundo da fé, vive pelo invisível, crê no invisível, como diz lá de Moisés, que decidiu crer no invisível. E todos os grandes heróis da fé tiveram de praticar isso em algum momento. Não ficar olhando para a situação. Eu sei que é difícil, porque é um conflito enorme. Os seus olhos mostram uma coisa. Dentro de você, você quer outra, mas os olhos estão mostrando o contrário. Então, é natural que você se encha de medo, de temor. Mas natural para quem é natural. Natural para quem é homem natural, pessoa natural. Então, todos os homens de Israel, apesar de crerem em Deus, decidiram deixar-se levar pelos olhos. Então se encheram de medo. E quando se encheram de medo, fugiram. Então, entre o fugir e o lutar, eles fugiram. Por quê? Porque quem não acredita que está à altura do problema, à altura do inimigo, foge para lutar pela própria sobrevivência. Não é? Então, a primeira atitude deles foi fugir. Mas Davi teve uma atitude diferente. Diz o texto sagrado que quando Davi viu Golias, ele não teve a reação de, olha o tamanho dele, etc. Não, a reação dele foi ser insultado pelas palavras daquele Golias. A mesma reação que uma pessoa tem quando alguém insulta o seu pai, a sua mãe. Você vê que praticamente em todas as línguas, uma forma de insulto é você xingar a mãe, xingar o pai do sujeito, principalmente a mãe, né? Em todas as línguas isso se faz. Curioso isso, né? Que quando você quer insultar uma pessoa, você xinga a mãe dele, xinga a mãe dela. Né? Davi sentiu esse insulto. Por quê? Porque ele se via como filho de Deus. Então, quando ele ouviu Golias insultar o seu pai, o seu Deus, ele falou: aí não, isso não pode ficar assim. Então a reação dele não foi olhar, a reação dele foi ouvir o que aquelas palavras significavam. E dentro dele, havendo uma confiança total no seu Deus, no Deus de Israel, então ele tinha certeza de que o Deus dele era maior, mais poderoso, mais forte do que Golias, a ponto de decidir enfrentá-lo. A gente só enfrenta quando a gente acredita na possibilidade da vitória. E Davi tinha certeza, ele não tinha apenas uma crença na possibilidade, ele tinha certeza. Ele foi tranquilo, ele correu, diz o texto, que ele foi e apressou-se correndo ao combate a encontrar-se com o filisteu. Então ele foi para cima de Golias. Ele foi
dar na cara, digamos assim, de Golias, porque ele não temia no seu coração. Então, essas duas reações, lutar ou fugir, são reações que estão dentro de cada ser humano. Aliás, estudos são feitos sobre a sobrevivência humana por causa disso, sobrevivência de civilizações, até da raça humana, dizem aí, né, os teóricos da evolução, da lei do mais forte, não é? Porque eles acreditam que só os mais fortes sobrevivem. E, de certa forma, é verdade. Só os mais fortes sobrevivem. Porque eles enfrentam, eles acreditam, e os mais fracos vão sendo engolidos. Então, uma lei de sobrevivência é você ser mais forte para você enfrentar as suas ameaças. Mas essa força não vem dos braços, essa força não pode vir da sua condição humana. Muita gente busca força, como diz o texto sagrado, né? Muitos confiam em cavalos, outros confiam em carruagens, não é? Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Nós confiamos no nome do Senhor. Então a nossa força não vem de cavalos, quer dizer, de armas, armamentos, etc. Ainda que Israel tinha que ter armamentos. Porque uma nação que tem que ir à guerra tem que ter espada, tem que ter escudo, tem que ter os armamentos. Que quer dizer o seguinte, a gente tem que ter o que for possível de condição humana para nos ajudar. Você tem que estudar, se você vai fazer um trabalho, você vai se preparar para uma profissão, você tem que estudar. São conhecimentos que você vai precisar, são armas que você vai precisar. Mas você não pode se estribar, se apoiar no seu próprio conhecimento, porque a palavra diz que é Deus que nos ensina todas as coisas. Então estude, mas confie no autor da inteligência, da ciência, da sabedoria. Deposite sua esperança nele. Você precisa ir ao médico? Vá ao médico. Não é pecado ir ao médico. Se os médicos estão trabalhando para curar, então eles estão trabalhando ao lado de Deus. Eu sei que há maus médicos que trabalham só para ganhar dinheiro mesmo. Inventam doenças no paciente, inventam tratamentos para que o paciente gaste mais dinheiro, não é? Eu sei disso. Existem bons e maus em todas as áreas. Mas, de forma geral, os médicos estão trabalhando para a cura, para o bem-estar do paciente. Então, estão trabalhando ao lado de Deus. Então, vá ao médico, mas não coloque a sua confiança final, total, no médico. Você tem que colocar em Deus, que é o Senhor que te sara. Essa é a atitude que nos faz enfrentar os problemas, que parecem ser gigantes, maiores do que nós. A atitude de saber que aquele que está dentro de nós é maior do que o que está do lado de fora. Esta foi a fé de Davi. E por isso ele enfrentou. Davi não correu, ele não fugiu. Ele enfrentou Golias e os inimigos de Israel durante toda a sua vida. Por isso ele foi vitorioso. Então você quer ser vitorioso? Em primeiro lugar, você tem que ter pacto, aliança com Deus. O único que vai te garantir vitória contra todos os inimigos, porque não há ninguém maior que ele. Ele é o gigante que você tem que ter dentro de você. Se você tiver esse gigante dentro de você, o maior de todos os gigantes, então não haverá gigante do lado de fora que vai te resistir, que vai te ameaçar, que vai te amedrontar. Então, seja com uma pedrinha, seja com uma espada, seja com uma palavra, com um sopro, esses gigantes vão todos cair por terra diante do gigante que está dentro de você. Mas a pergunta é, ele está dentro de você? Você tem aliança com ele? Você tem pacto com ele? Porque senão, aí sim, pernas para que te quero, né? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!